Glória a Deus. Queridos, vamos ler um texto nas Sagradas Escrituras. Você que pode ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 7. Glória a Deus. Todos encontraram, digam amém. Está meio fraco aí o amém. Diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela sua reunião com Ele, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que quem o detém, ou que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. E nesta oração nós vamos apresentar o Maico a Deus. Ele está com dificuldade de vir à igreja por algumas dificuldades financeiras com o carro dele, que está com os problemas. Como ele mora lá em Hortolândia, fica um pouco longe. Amém? Vamos orar também em favor da Milva, que está na UTI. Mais algum pedido de oração? Oramos também em favor da Jéssica, a mãe da Raquel. Pai amado, nós oramos a Ti. Apresentamos ao Senhor o Maico, apresentamos a Milva, apresentamos a Jéssica, apresentamos a mãe da Raquel, apresentamos a todos quantos, Senhor, fazem menção diante de Ti, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça. Estenda a Tua mão, ó Deus, e opera de uma maneira grandiosa. A todos quantos estão aqui clamando, e também aqueles que estão pelas redes sociais. Manifesta-te, Espírito Santo, o Senhor é onipresente. Nós pedimos a Tua misericórdia, no nome de Jesus. Abre a porta da Tua palavra e fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua palavra. Glória a Deus. Poder sentar, queridos? Nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. O que são os tempos trabalhosos? Sagradas Escrituras falam profeticamente acerca dos tempos trabalhosos. Abra o seu coração, que eu quero pregar a palavra de Deus ao seu coração. Observe que nós lemos um texto que é escatológico. O texto escatológico fala da doutrina das últimas coisas, escatologia.
é falar das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E as Sagradas Escrituras não nos deixa sem entender de fato a atmosfera em que nós estamos vivendo. Se obtivermos conhecimento nas Sagradas Escrituras, certamente entenderemos a atmosfera que nós estamos passando, nós estamos vivendo, nós estamos vivenciando. Uma atmosfera de tempos trabalhosos. E quem é que proporcionou esses tempos, toda essa atmosfera complicada, de frieza espiritual, como o pastor Elisama falou aqui, dificuldades para poder aceitar a palavra, para poder servir a Deus, dificuldades para poder entender acerca da mensagem do Evangelho? O que será que traz toda essa dimensão paradoxal? O que será que traz, o que será que está por trás desses tempos trabalhosos? Nós que lemos as Sagradas Escrituras não estamos enganados, ou não ficaremos enganados à atmosfera que nós estamos vivendo. O texto profeticamente fala de tempos trabalhosos. O meu tema é esse: tempos trabalhosos. Amém? Glória a Deus. Então o texto fala dessa atmosfera de tempos trabalhosos. E o texto revela uma série de acontecimentos em meio a essa atmosfera trabalhosa, em meio a esses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo. Observe só que nós lemos o texto, ele inicia dizendo: irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele. A reunião é as bodas do Cordeiro. Então Paulo, ele roga, ele diz: irmãos, pelo amor de Deus, não se esqueçam do arrebatamento e das bodas do Cordeiro. É isso que ele está dizendo aqui. Você entendeu? Diga amém. Então Paulo fala assim: eu rogo que vocês não abram mão disso. Eu rogo que vocês estejam afinados com relação a essa revelação e não saiam desse pensamento, dessa expectativa, dessa esperança. Não tire essa esperança facilmente do vosso entendimento, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Amém? A palavra de Deus, ela é fiel. Então o apóstolo Paulo, aos rogos, escreve à igreja de Tessalônica, alertando os irmãos acerca dos tempos trabalhosos. Mas o texto é escatológico, serve para nós hoje, para nós entendermos a dimensão em que nós estamos vivendo e a série de acontecimentos que ocorre nos tempos trabalhosos. Hoje certamente estão ocorrendo muitas coisas que procuramos respostas e não encontramos respostas, senão nas Sagradas Escrituras. Nós estamos vivendo coisas, eu repito, que nós queríamos respostas de uma forma lógica e não encontramos respostas, senão profeticamente nas Sagradas Escrituras. Aí nós encontramos respostas para os tempos trabalhosos que nós estamos vivendo. Os tempos trabalhosos revelará muitas coisas que somente aqueles que têm conhecimentos nas Sagradas Escrituras entenderão de fato o que está ocorrendo. Muitas pessoas se escandalizarão, abandonarão a fé, se escandalizarão porque buscarão respostas que não encontrarão de uma forma lógica. Porque as coisas espirituais, muitas das vezes, vêm totalmente fora da lógica. Você está entendendo o que eu digo?
As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando a palavra de Deus diz que as coisas de Deus, as coisas espirituais, se discernem espiritualmente, significa que não adianta você procurar lógica para determinadas coisas, porque você não vai encontrar lógica para determinadas coisas. É por isso que nós acreditamos pela fé. Nós seguimos a palavra pela fé, nós confiamos na palavra pela fé, ainda que não encontramos respostas lógicas para determinadas coisas, devemos continuar confiando na revelação das Sagradas Escrituras, e como diz o apóstolo Paulo, e não abrir mão dessa expectativa do arrebatamento da igreja e das bodas do Cordeiro, onde nós nos encontraremos com o Senhor, aleluia, e participaremos das bodas do Cordeiro com Ele, glórias a Deus. Virá uma sequência de acontecimentos, diz o texto que nós acabamos de ler, revelando coisas que é necessário para que se cumpra as profecias. O texto fala do mistério da injustiça. O texto fala do tempo da apostasia. E o texto fala do tempo em que aquele que retém os acontecimentos será tirado da face da terra, junto com a noiva do Cordeiro. Você entendeu? Diga amém. Então essa sequência de acontecimentos que o texto escatológico revela, nos traz à tona, ao nosso entendimento, determinadas coisas que teríamos uma grande dificuldade de entender se não fosse o texto das Sagradas Escrituras. O versículo 7 diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Glória a Deus. Então o que é que o texto está dizendo? Que o mistério da injustiça, ele vai atuar, estará ativamente atuante, até que aquele que está no meio, o Espírito de Deus, for tirado, junto com a noiva do Cordeiro. Bendito seja o Senhor para sempre. Então nós estamos de fato em meio a esses tempos trabalhosos, que a Bíblia chama de mistério da injustiça. O que é injustiça? É aquilo que não há justiça, aquilo que viola os direitos sem dolo, iniquidade. Injustiça é isso. E o que é mistério? Mistério é tudo cuja causa é oculta, desconhecida, aquilo cuja causa é inexplicável, aquilo cuja causa é incompreensível. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? A mentira se torna verdade, a verdade se torna mentira, e você fica pensando, como isso, Deus, como que isso pode acontecer? E algumas pessoas se escandalizam, porque não conhecem as Sagradas Escrituras. Quando se conhece as Sagradas Escrituras, você vai entender que o mistério da injustiça está ativo, desde quando o apóstolo Paulo escreveu e disse enfaticamente, olha, até que aquele que intervém, que interfere, que é o Espírito Santo, seja tirado juntamente com a igreja, o mistério da injustiça estará operante, estará atuante e trazendo à tona coisas que é inexplicável, que não tem como você entender. A gente fica envolvido com muitas coisas e procuramos respostas, e na maioria das vezes, dentro dessa atmosfera, não encontramos respostas, senão nas Sagradas Escrituras. Essa semana passada inaugurou no Canadá uma TV drag para crianças, aonde um drag é o entrevistador para crianças em um programa infantil.
Aonde que você encontra respostas para essas coisas? Ficamos pensando, olhando para o céu, porque nós cremos em Deus, amém? Nós cremos em Deus e olhamos para o céu e visualizamos na atmosfera política, social, cultural e econômica do nosso país, do Brasil, e ficamos pensando, imaginando, procurando respostas para determinadas coisas. As Sagradas Escrituras falam do mistério da injustiça que vai operar até que a igreja seja arrebatada para a glória. Bendito seja Deus para sempre. Então, ao invés de nós ficarmos pasmados e achando que o mundo está indo além daquilo que deveria ir, eu quero que você entenda que nada mais é do cumprimento das Sagradas Escrituras, nada mais é do cumprimento das profecias nas Sagradas Escrituras que está acontecendo. Mas a igreja aguarda o arrebatamento, a igreja aguarda uma promessa de que um dia nós iremos para a glória com o Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Ficamos pensando, indagando com nós mesmos: por que será que Deus permite tais coisas? O mistério é uma coisa que não tem explicação. Por isso que Deus, sabiamente, já revelou no passado, dizendo: olha, o mistério é uma coisa que não tem explicação. Então não fique procurando explicação para aquilo que não há explicação. Mantenha a sua vida no altar do Senhor, porque Jesus breve virá, e Ele virá buscar a igreja preparada, crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e aguardam nessa expectativa e nessa esperança tão somente. Porque se você não permanecer focado nas profecias das Sagradas Escrituras, o mistério da injustiça, os tempos trabalhosos poderão ofuscar facilmente a sua fé. Porque tem pessoas que já se tornaram inimigos de Deus, porque procuraram respostas em Deus e ao invés de procurar nas Sagradas Escrituras. Olha, Deus já se manifestou outrora pelas Sagradas Escrituras, e a obrigação minha e sua, é a obrigação de cada servo de Deus, é a obrigação de cada um que foi chamado e vocacionado pelo Senhor, o estudo das Sagradas Escrituras, para que você entenda de fato o que está acontecendo em meio a esses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo. Então, ao invés de duelar com Deus, ao invés de entrar num ringue com Deus e ficar questionando, tentando vencer Deus em um ringue, em um campo de batalha, você continua caminhando com o seu olhar fixo nos céus, esperando o toque da trombeta, aguardando a trombeta soar, e aqueles que estiverem em Cristo Jesus, diz o texto na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 12, que aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para a glória com o Senhor, e aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão para a glória. Nos encontraremos para as bodas do Cordeiro. Bendito seja Deus para sempre. Ainda há esperança aí no seu coração? Diga amém. Muitos já sucumbiram, questionando com o Criador, questionando com Deus acerca de respostas que você nunca vai encontrar. Glória a Deus. O Senhor, há mais de 2000 anos atrás, Paulo escreveu essa carta cerca de 60 depois de Cristo. Ei, nós estamos no ano 2023 depois de Cristo. Paulo escreveu 60 depois de Cristo, cerca disso, avisando para nós, você e eu, igreja eleita de Cristo, que os tempos trabalhosos iriam vir, que o mistério da injustiça iria operar até que a igreja fosse arrebatada. Então eu e você não dependemos de respostas lógicas em meio a esse tempo conturbado. Eu e você precisamos andar cheios do Espírito de Deus. Eu e você precisamos ter Deus em nossas vidas, ter a presença de Deus conosco e as convicções de que as Sagradas Escrituras é a boca
de Deus falando e nos orientando para caminharmos para o céu. Bendito seja o Senhor para sempre. Mas muitos que não têm, que não vivem, não conseguem desfrutar dessa comunhão com as Sagradas Escrituras, porque desprezam a leitura, porque desprezam o conhecimento e entram em um complexo paradoxo e procuram todos os dias respostas. Entram em depressão porque não acham a resposta. Deus não tem a obrigação de responder para você aquilo que você quer e na hora que você quer. O Senhor já se manifestou pelas Sagradas Escrituras para que eu e você estejamos atentos à voz do Espírito de Deus pelas Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Os tempos trabalhosos que nós estamos vivendo têm nome, e o nome é mistério da injustiça. Não há explicação para essas coisas que não têm explicação. Não procure entender, procure se permita ser moldado pelo Espírito de Deus para viver a vontade de Deus e exercer a vontade de Deus, aquilo que o Senhor te chamou para exercer. Tão somente isso é a nossa posição. Nós não podemos nos ocupar com outras coisas mais, porque a palavra de Deus já de antemão nos alerta acerca do mistério da injustiça, das séries de acontecimentos, de coisas que não têm explicação. E como aconteceram coisas esse ano que não têm explicação. Como aconteceram coisas esse ano. Eu vou falar só esse ano. Nós estamos no mês de abril, 4º mês do ano. Como aconteceram coisas, estão acontecendo coisas que não têm explicação. Meu Deus, o Senhor está onde? E alguns crentes ficam igual o Asaf, o grande regente do coral, que quase se desviou. No Salmo 70, ele diz: apressa-te Deus em meu auxílio. Ele dá um testemunho dizendo: olha, eu fiquei observando a prosperidade do ímpio, as coisas que não têm explicação acontecendo, e eu quase que me desviei, mas bendito seja o Senhor que teve misericórdia de mim. Não é diferente. Nós ficamos buscando respostas. Querido, não há resposta para essa impiedade. A resposta é essa aqui: o mistério da injustiça operante. Acabou. Pronto. Quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, profeticamente, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor já disse para nós. E não se pasmem, porque os crentes que viveram na época da Inquisição também queriam resposta para muitas coisas que não tinham resposta. Onde a igreja se corrompeu, a igreja se tornou a coisa mais corrupta da atmosfera da terra, e precisou Deus, por sua graça e por sua misericórdia, levantar homens cheios do Espírito Santo, inflamados pelo conhecimento da palavra, para poder incendiar o mundo novamente diante de uma igreja podre, uma igreja apodrecida, chamada Igreja Católica Romana, a instituição que mais matou gente na face da terra, historicamente falando. Mas cadê que nós procuramos estudar para entender? Ficamos questionando muitas coisas, ao invés de entender que as Sagradas Escrituras revelam que os tempos trabalhosos, Ele está aí atuante, revelando o mistério da injustiça, mas Jesus Cristo breve virá. Oh glória! Se você ainda tem essa esperança, levante a sua mão e glorifique e exalte a esse Senhor. Glória a Deus. O alerta desse tempo de mistério e de injustiça é que o amor de muitos iriam se esfriar. No texto de Matitiarro, capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Parece que Yeshua falou isso ontem à noite, quando estávamos comendo churrasco lá na casa do Rodrigo. Eu nem sabia que ia ter, mas ele fez uma surpresa, glória a Deus e aleluia.
Parece que Yeshua falou isso quando estávamos lá na casa do Rodrigo ontem à noite. Mas não. Ele falou isso há 2023 anos atrás. E sabe por que a igreja ainda continua numa expectativa aguardando? Sabe por quê? Porque nós cremos nas sagradas escrituras. Aleluia. Porque a minha fé é alimentada pela palavra. É por isso que há uma necessidade de todos os dias me alimentar da palavra para que eu me mantenha de pé. Olhe para mim, por favor, você que está em casa. Como que você quer se manter de pé diante de Deus se você despreza as sagradas escrituras? Como que você quer sobreviver espiritualmente se você passa longe da Bíblia todos os dias? Eu queria ver se você ficasse sem comer, igual você fica sem ler a Bíblia, para ver se você ia conseguir. Porque a Bíblia é o nosso alimento. Quantos acreditam? Diga amém. Se a Bíblia é o meu alimento, eu tenho que se alimentar todos os dias ou não? Agora olhe comigo com os olhos espirituais. Quantos crentes raquíticos você consegue enxergar? Porque não se alimentam da palavra. E entram em um paradoxo em meio ao mistério da injustiça que está operante. E fica buscando respostas lá no pregador, naquela irmãzinha canela de fogo que profetiza e traz revelação. Meu irmão, não adianta você procurar revelação, você pode procurar o que você quiser, você não vai encontrar resposta a não ser nas sagradas escrituras. Os tempos são trabalhosos, o mistério da injustiça está operante e o amor de muitos tem se esfriado por conta da operação do erro. A operação do erro está de uma maneira desenfreada. Não é que Deus perdeu o controle. Olhe para essa palavra. Deus já de antemão avisou para mim e para você o que iríamos viver, o que iríamos ter que ultrapassar. Deus está olhando para nós, para a sua igreja e dizendo: olha, suporta mais um pouquinho de tempo, que o que há de vir virá e não tardará. Oh glória, levanta a mão e glorifica Ele, porque mais um pouquinho de tempo e Ele virá. Oh glória, bendito seja o Senhor para sempre. Mas o amor de muitos, segundo o texto de Mateus 24:12, se esfriaria. E quando que o amor de muitos se esfriará? É tão incrível que Yeshua já disse há mais de 2000 anos atrás: quando se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí você observa o paradoxo que há nisso aqui. O paradoxo que há na mensagem profética, nos alertando. Se nós já estamos alertados, então ao invés de esfriar o amor, você tinha que se apegar mais com Cristo, amém? Mas ao invés de nos apegar com Cristo, nos enchemos a mente com essas coisas que não tem resposta, e não adianta procurar resposta, e ficamos magoados com Deus, porque Deus não fez aquilo que eu pedi para Ele. Porque Deus é meu empregado, Ele faz aquilo que eu quero e na hora que eu quero, porque eu posso. Deus é tão pequeno que eu posso mandar nele. Queima ele lá, Jesus, que está me perturbando, e fico olhando todo dia para ver se um raio cai do céu e queima logo. Não vamos encontrar resposta para determinadas coisas. O que nós temos que fazer, igreja, eu e você: escapa-te por tua vida, porque Ele virá e não tardará. Em meio a esse tempo trabalhoso, Ele virá. Você acredita nisso? Glória a Deus. Ele virá buscar a sua igreja quando o amor de muitos se esfriar, porque muitos não é a igreja. Igreja é a igreja. Igreja é a noiva, não é muitos. Quem é noiva, diga amém. Igreja é a noiva. Muitos é aqueles que estão aí desapercebidos e vão experimentar da grande tribulação que há de vir sobre este mundo após a igreja ser arrebatada. O texto diz que aquele que ainda retém essas coisas será tirado junto com a igreja. E quando o Espírito Santo for tirado junto com a igreja, o povo vai gemer
e não vão encontrar resposta para aquilo que eles procuravam. Porque hoje nós temos o Espírito de Deus que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Preste atenção aqui em mim. Durante a grande tribulação, a igreja foi tirada, o Espírito Santo também já não está mais aqui. Então aquele que convence você de vir à igreja, aquele que convence você de fazer a obra de Deus, aquele que convence você de acordar para orar, aquele que convence você a estudar as Sagradas Escrituras, aquele que convence você ao seu ministério, a sua obrigação diante do Senhor, não estará mais aqui. Como que você acha que vai ficar essa atmosfera de tempos trabalhosos? Por isso que a palavra de Deus diz que haverá uma grande tribulação como nunca houve e nunca haverá, mas a igreja estará na glória. Aleluia, você acredita nisso? A igreja estará nas bodas do Cordeiro, enquanto este mundo vai sofrer as agrúrias, as misérias da grande tribulação. Nós iremos cantar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós iremos estar assentados na mesa com Ele, nas bodas do Cordeiro, e Ele mesmo em pessoa nos receberá sua noiva na eternidade. Oh glória, oh bendito seja o Senhor para sempre. Ainda há essa esperança aí no seu coração? A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. E aí nós ficamos imaginando quando será que o amor de muitos se esfriará. Segundo as profecias bíblicas, quando o mistério da injustiça estiver operando em larga escala. Olha o que diz o texto que faz o contexto profético lá em 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto que nos últimos dias, olha isso, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Observe que o texto que Paulo escreve a Timóteo, na sua 2ª carta, faz um paralelo, uma ponte homilética, profética para o texto de Tessalonicenses que nós lemos, falando dos tempos trabalhosos, revelando para nós o mistério da impiedade, da injustiça, trabalhando em larga escala, dizendo assim: olha, Cristo está vindo buscar a sua noiva. Oh glória, glórias a Deus. Sabe quem é que vai anunciar a noiva? Sabe quem é que vai anunciar a vinda do Cordeiro? Sabe quem é que vai anunciar o arrebatamento da igreja? É a iniquidade operando em larga escala, e o amor de muitos que desprezam, que não dão nenhuma satisfação para Deus, o seu Senhor que te escolheu, te lavou, te remiu dos seus pecados e te colocou para sentar em lugar de príncipes. Sabe, para aqueles que não devem satisfação nenhum para a igreja, irão ficar observando, porque a igreja vai desaparecer dessa face da terra. No meio a essa impiedade, nos encontraremos nos ares com o Senhor para estar com Ele para sempre. Oh glória, bendito seja Deus. A palavra de Deus diz que quando observarmos essas coisas acontecendo, aleluia, o arrebatamento irá acontecer. Glória a Deus. E como eu disse, este ano, como coisas inexplicáveis já vêm acontecendo. Sabe o que é que você deveria fazer? Jejuar mais,
orar mais, esperar mais, santificar ainda. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Profeticamente, as Sagradas Escrituras em Apocalipse: quem é justo, faça justiça ainda. Purifique, jejue, ore, sirva a Deus, consagre a tua vida. Mas aquele que é impuro, ainda continue com as suas impurezas, porque Deus não tem nenhum compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Nós temos respostas sim para essa atmosfera paradoxal. Não tem quem não tem conhecimento das Sagradas Escrituras. Glória a Deus. O texto traz o contexto profético. O versículo 3 fala que os tempos trabalhosos revelarão a apostasia. Olha o que diz o texto, versículo 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Observe que a Bíblia está dizendo que antes do filho do pecado se manifestar e o filho da perdição, que é o anticristo, antes que ele se manifeste, haverá apostasia. E o que é apostasia? Apostatar-se é você abandonar a fé, é você começar a desejar mais o mundo do que as coisas de Deus, é você desprezar as coisas de Deus, as coisas sagradas, para viver os deleites do mundo. E isso é apostasia. E Yeshua profeticamente disse: olha, haverão tempos trabalhosos, tempos em que surgirão homens amantes de si mesmo. E o texto diz: a apostasia vai estar aflorando em larga escala nas vésperas do arrebatamento da igreja. Porque o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, ele só vai se manifestar quando a igreja for arrebatada. Mas o texto diz que antes que ele se manifeste, porque nós cremos no pré-tribulacionismo, preste atenção aqui. O texto diz que antes que ele se manifeste, primeiro vai se manifestar a apostasia. Aí eu consigo responder para você, porque tem gente que não crê, tem dificuldade de servir, dá trabalho para servir. Você tem que ir atrás do camarada, você tem que orar por ele todos os dias, e ele não ora por ninguém, porque ele é tão coitadinho, que ele precisa que o mundo inteiro ore por ele, mas ele não ora por ninguém, porque é um egoísta ao extremo. Porque o apóstata, ele é um egoísta, ele vive apenas para si mesmo. E as Sagradas Escrituras nos revela que o mistério da injustiça estará operando em larga escala, esfriando o amor de muitos, e muitos irão se apostatar da fé. O desgaste, preste atenção nisso aqui que eu vou encerrar. O desgaste da fé por uma vida espiritual não supervisionada ou não regada gera a apostasia. Entendeu o que eu falei? O desgaste da fé por uma vida espiritual não supervisionada, não regada, gerará apostasia na vida do crente. E aí aquele camarada que adorava a Deus, ele deixa de adorar a Deus para adorar o diabo. Como assim, pastor? Adorar o diabo? Ei, a Bíblia diz que se você não serve a Deus, você serve ao diabo. Não tem escolha. A escolha que eu e você temos é de servir a Deus, porque para servir ao diabo não tem escolha. Você é obrigado a servir quando você abre mão de Deus. Deu para entender o que eu estou falando? Diga amém, por favor. Glória a Deus, fique de pé, por favor. Glória a Deus. As pessoas praticarão o afastamento da fé, porque não entendem, não compreenderão o que está acontecendo de fato. As coisas que estão acontecendo, somente encontraremos respostas nas Sagradas Escrituras. Sem as Sagradas Escrituras, sem as revelações proféticas,
ficaremos perdidos, sem saber para onde ir e o que fazer. Mas quando nós nos debruçamos nas Sagradas Escrituras, nós ficamos em paz com Deus, enquanto o mundo se acaba, cada vez mais se acaba, se destrói. Enquanto o mundo é consumido pela iniquidade e pelo pecado, nós nos manteremos de pé, nos manteremos vivos, nos manteremos diante da presença de Deus, servindo a Ele com verdade todos os dias, porque o arrebatamento pode ser já, o arrebatamento pode ser hoje. Feche os seus olhos, nós vamos orar, enquanto a pastora Elisama vai ler o texto que faz referência à Santa Ceia. Pai, em nome de